Bom dia a todos. Gostaria de desejar as boas-vindas a todos que participam de mais uma live do projeto Galvanize Learning. Hoje, iniciando nossa 22ª live, dia 27/11, fechando aí o mês de novembro, indo aí para o final aí de 2020, tá? Entrando aí já no último mês natalino. Hoje falaremos um pouquinho, uma live que nós temos trabalhado bastante em cima dela, o desejo de trazer desde do início desse projeto, que é ter um bate-papo aberto aí com os nossos especialistas, tá? Onde vocês podem interagir, se vocês tiverem dúvidas, experiências. Então, nós estamos trazendo nossos consultores, tá? O pessoal do suporte, todos, para que nós possamos conversar e ter um bate-papo aberto nessa live de hoje. Hoje, nós estamos contando com a presença do Alexandre Catala, o Anderson Aguiar, o Kleber, Felipe Romano, o Guilherme, o Leonardo Freire, Thiago Marques e Valdivino Diego. Então, queria dar as boas-vindas também a eles, tá? Que eles podem agora abrir câmera e falar um pouquinho. Boas-vindas, bom dia aí para vocês. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa live. Bom dia, bem-vindos. Bom dia, bom dia. Legal. Mais uma vez queria agradecer. Opa, fala Freire. Mais uma vez queria agradecer a presença de todos, tá? A disponibilização do horário de vocês, desse tempo para que nós possamos bater um papo com os nossos parceiros, clientes, tá? E como ressalto em todas as lives, tá? Pessoal, fiquem à vontade de abrir o microfone, podem mandar pelo chat também dúvida. E vamos aí num bate-papo interessante. Deixamos alguns itens aqui para início da nossa conversa. E eu acho que o que podemos começar agora, indo em relação ao lançamento da nova versão, né, do ACL 15, esse grande novidade nesse mês aí de novembro. E vamos ouvir aí um pouquinho de vocês, tá? Queria deixar aí Diego, direcionar aí primeiros comentários aí para o Diego e para o Guilherme, falar um pouquinho da versão 15, mas todos fiquem à vontade de comentar aí um pouquinho, ok? Ei, bom dia a todos, sejam bem-vindos. Obrigado aí pela presença. E o ACL 15 ele foi lançado na virada do dia 19 para o dia 20. Né? Já tinha alguns indícios de que ele ia lançar, né? A gente já estava acompanhando alguns dados, né, de lançamento do ACL 15 e ele veio com várias novidades. Tá? Para não ficar muito extenso, eu vou pedir para o servidor que publicar aí no chat o link para vocês verem as novidades na íntegra. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão das novidades, os principais pontos. Então, ele está vindo aí com uma grande pegada na questão de conectores. Tá? Foram adicionados 45 novos conectores de dados. Então, agora o Analytics oferece mais do que o dobro de conectores da versão anterior. Você consegue aí agora fazer extração de dados de diversas fontes, tá? Incluindo aí alguns itens de CRM, alguns bancos de dados que acabaram sendo incorporados, né? Inclusive algumas redes sociais, como o LinkedIn, também já tem um conector específico para se conectar lá no LinkedIn. Legal. Valdivino, só antes de você continuar, tá? Então eu vou parar o meu compartilhamento de tela agora. O link eu já publiquei lá no chat, tá? Então pode dar continuidade e vou deixar aqui o meu no mudo aí para vocês falarem. Ok. E a segunda novidade que eu listei aqui foi o aprimoramento do aprendizado de máquina. A gente sabe que está tendo aí um constante avanço, né? Um constante avanço nesse aprendizado de máquina. Então agora você pode usar os campos de data hora. Sabe que dentro de alguns cenários esses campos de data hora eles são importantes, né? Então agora ele permite com que você utilize esses campos de data hora. Antes você tinha que fazer uma conversão, né, desse data hora para um outro tipo de formato para que ele conseguisse entender. E o terceiro ponto é a nova opção do comando set. Quando a gente tem projetos muito grandes rodando, então você tem essa opção agora de bloquear o salvamento daquele arquivo .ac. Projetos muito grandes, ele atingia aí, por exemplo, um tamanho muito grande e aí poderia trazer algum impacto. Agora você consegue bloquear
esse save e coloca o seu projeto para executar. Então, isso ajuda bastante aí na execução de projetos complexos. Tá? Enfim, tem várias outras novidades. Eu vou falar com o Guilherme. Guilherme, você tem algum ponto aí importante para a gente continuar essa questão das novidades? Claro. Bom dia a todos, pessoal. Muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez, de poder participar dessa live. Bem, o ACL 15, ele também tem aprimorado seus comandos e suas ferramentas. Vale destacar o aprimoramento do conector SAP. Na versão anterior, na versão 14, era possível só fazer 2 relacionamentos dentro do conector. Hoje, com a atualização da versão 15, já é possível fazer 8 tipos de relacionamentos em tabela. Vale destacar também uma atualização importante que a gente teve alguns questionamentos em relação ao suporte, foi a relação ao comando do Axis Data, que faz as conexões com o ADBC. Tem alguns clientes que utilizam um conector, conexão ADBC, com mais de um tipo de autenticação. Isso não era possível na versão 14, para fazer uma conexão ADBC com mais de uma autenticação. Hoje, com a versão 15, foi atualizado o comando, e hoje já é possível fazer a autenticação numa conexão ADBC por mais de uma senha. Esse é o ponto que é destacar que é importante também. Outra função também do SAP Connector, que agora ele tem um suporte da versão do SAP GUI 760. Eu acredito que sejam esses os pontos principais da versão 15, dos aprimoramentos, e vamos dar continuidade aos temas. Não, legal. Até uma pergunta que eu vi que nesses últimos dias vários clientes têm nos perguntado no suporte. Houve atualização apenas do Robotics Professional para a versão 15, né? As demais ferramentas continuam na mesma versão, né? A X, tudo isso, correto? Isso, correto. Só teve a atualização do ACL Analytics, o aprimoramento do ACL Analytics e ferramentas, não surgiu atualizações, permanecem nas versões 14 ainda, como a X, por exemplo. Não, legal. Bem, e para quem quiser atualizar, já utilizar a versão 15 aí, fica à disposição aí o suporte para apoiar nessa atualização. Qualquer dúvida, alguma coisa que precise de apoio, o Guilherme, junto com a equipe, vai estar lá para apoiar nessa transição da versão 15. Tá? Alguém quer comentar mais alguma coisa da versão 15? Tá? Ou então posso passar para uma próxima pergunta que eu tenho aqui, que eu queria tirar com vocês. Posso fazer um comentário, Léo? À vontade. Queria falar um destaque, alguns exemplos dessas novidades da versão 15, que só para a gente explorar no campo de aplicabilidade, né? Então, por exemplo, quando o Diego falou que tem ou dobrou a quantidade de conectores, acho importante a gente destacar o que é esse conceito dos conectores, né? Então, por exemplo, o Guilherme, ele falou muito bem do conector SAP, que teve uma melhoria, acho que foi também citado a questão do LinkedIn. Quando a gente fala de conector, a visão de conectar a bases no modelo tradicional, ele está sendo um pouco extrapolado, né? Então, esse conceito de conexão através de conectores permite que não somente bases de dados possam ser lidas. Não é uma novidade do 15, mas eu posso ler e-mails para conduzir investigações, mas pegando nesse exemplo de evolução, né? O que eu poderia fazer hoje com os novos recursos? Hoje, cada vez mais a gente vê a área de tecnologia das empresas fazendo uma dinâmica diferente de migração de servidores. Ao invés de colocar esses servidores na infralocal, colocar numa AWS, por exemplo. E onde é que isso se correlaciona com os conectores? Na lista presente, uma das novidades é o conector do S3, onde ficam aqueles buckets que você armazena arquivos. Então, ao invés de você salvar arquivos locais na rede, você hoje pode fazer essa migração de arquivos na AWS, e o conector, ou um dos conectores novos, permite você justamente fazer
essa leitura desses grandes repositórios na AWS para você entender como está a distribuição desses dados, a otimização de alocação do tamanho dos arquivos, etc, etc, etc. Uma coisa que a gente percebeu na pandemia, que está sendo bem corriqueiro, dentre as tramitações, seja aqui do público de auditoria ou nosso mesmo, né, internamente aqui na Quality, nós submetemos a assinatura de contratos, e muitos dos contratos eram feitos, por exemplo, estão, em sua boa parte, tramitando eletronicamente. Como é que eu posso auditar, avaliar os riscos desses contratos que estão hoje, você quase de forma forçada ter que migrar isso para uma assinatura digital? Hoje, num dos conectores do ACL, é o conector do DocSign. Então, você consegue se conectar ao seu repositório, que não é necessariamente um banco, mas, digamos, esse portal do DocSign para você fazer leituras desses TCs de quais são os contratos tramitados, a evolução das assinaturas, e assim você faz um acompanhamento de riscos e auditoria também, porventura, desses contratos. É uma das citações aí que eu acho importante a gente citar também. Não, legal, muito bom. Excelente complemento. E até indo nessa linha, falou aí um pouquinho da pandemia, tudo, até a mudança aí de hoje nós não temos mais contratos físicos, está sendo tudo digital, né? Eu queria deixar uma pergunta para vocês. Tem atuado aí dia a dia nos clientes e com essa mudança tem se adaptado. Como é que vocês veem o futuro, essas mudanças para o futuro? O que vocês veem hoje estamos para um mundo digital, saindo um pouquinho aí do físico, cada um trabalhando em um lugar diferente. Como é que vocês veem isso agora nesse novo normal, como todo mundo diz, né? Queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso. Quem quiser começar, esteja à vontade. Ok, eu acho que esse novo normal, a gente vem de uma questão que era colocar as coisas para serem robotizadas, né, automatizadas somente. E agora eu vejo que a gente está num novo ponto, a gente precisa dar uma inteligência para essa robotização, para essa automação. Então, o que a gente tem visto, principalmente trabalhando com analytics e acompanhando a tecnologia, é essa importância da inteligência artificial em fazer esses modelos, né, esses tratamentos. Então, você tem essa questão, um pouco do que o Felipe falou, de trabalhar com documentos assinados, de acessar a base de dados, mas você ainda vê que ainda tem um trabalho do ser humano em analisar algumas informações. Eu acho que isso pode ser automatizado em outro momento, né, que a gente consiga ganhar uma escala. Então, o ser humano ele fica dedicado a reuniões em que a gente realmente vai utilizar o que o ser humano tem, né, uma empatia, algo do tipo, que realmente você precisa de um ser humano ali para resolver aquele problema. E essas coisas mais técnicas, mais operacionais, eu acredito que isso tem uma grande tendência de ser automatizado e colocado aí na linha da inteligência artificial. Esse é o meu ponto de vista aí com o andamento dos projetos. Legal. Alguém quer complementar mais alguma coisa? Bacana. Uma coisa que eu queria deixar também, pessoal, é o seguinte. A gente vê muito aí essa questão do ambiente corporativo, né, nessa mudança toda, entendendo o seguinte: hoje a operação ela funciona online, né? Ela funciona, como você mesmo disse, né, Léo? Essa questão sobre todo mundo aí, cada um de um lugar, cada um trabalhando de uma forma, né? Mas hoje a operação das empresas, das organizações, elas estão funcionando, né? De uma forma mais assim, saiu das quatro paredes, né? Então, acho que a grande preocupação antes das organizações era: será que trazendo aí para o home office, será que vai funcionar? Será que vai andar? E aí foi provado assim, né, meio que de uma vez que funciona, né? Assim, a operação roda, a operação funciona, né? E aí abre-se uma nova vertente aí, né? Muito mais a questão aí de segurança da informação também, segurança de dados, segurança né, dados tanto pessoais
né, das pessoas, quanto os dados das corporações, né? Como que a gente vai deixar os ambientes mais seguros? Esse é o novo desafio, né? Como que a gente vai deixar os ambientes aí mais seguros, mais de forma um pouco mais restrita aí, né, as invasões, né? Como é que a gente consegue fazer com que isso aconteça de uma forma mais segura para todos os lados, né? Acho que esse é um ponto muito latente hoje, né? É um ponto bem É, e, importante. e complementando aí um pouco, eu acho que isso também é questão cultural, né, da empresa, né? Na própria Quality, né, Tech Supply, eu já tinha passado por 2 clientes que eles já tinham essa cultura de trabalho, vamos dizer, remoto, até mesmo porque existiam operações da própria companhia fora do país, né? Então, como que você está presente em vários países ao mesmo tempo, poder fazer uma auditoria, para fazer uma análise dos dados, para poder fazer um compliance das informações de determinadas áreas, então ficava meio impossível. Então, eu percebi que, com a pandemia, essas companhias não houve a migração. O que houve foi tirar as pessoas que já estavam no escritório e colocar em casa, mas o trabalho delas continuaram de forma... Foi natural essa migração, por quê? Eles já trabalhavam indiretamente de home office, vamos dizer assim, né? Se você perceber, assim, a questão deles que estavam fora dos seus estabelecimentos de outros países, eles continuaram trabalhando de forma normal, natural. Então é muito cultural também, a gente é muito apegado, às vezes até a gente mesmo sente a necessidade de estar presente, mas a gente é muito apegado a estar presente, né? A ver as pessoas, estar presente e se identificar com a companhia, né? Só que o problema foi que até o Freire falou, o Diego também, questão da segurança dos dados, né? As companhias que já estavam com essa cultura de trabalhar entre países, eles já tinham essa parte de segurança implementada, né? Agora, muitas companhias que estão aqui dentro do Brasil têm essa problemática, né? E é um ponto, né, um ponto de atenção que a auditoria tem que ter nessa questão de segurança também da informação, né? Tem que ser auditado, tem que ser colocado esse ponto, né? Eu acredito que várias auditorias já têm trabalhado em cima disso, né? Ainda mais agora com a LGPD também, né? Com a segurança das informações. Então, assim, foi uma coisa em seguida da outra, né? Esse tema de LGPD, temos 2 especialistas nessa parte aqui, que é o Freire e o Romano, e eu nem me ouso a falar um pouco sobre isso daí, deixo para eles baterem um papo sobre isso, mas a questão dessa segurança aí, então, assim, é realmente um ponto que tem que ser colocado e é um ponto que tem que ser pensado, né, na área de auditoria, sim, nessa questão do remoto, Léo. Então, assim, eu acredito que essa parte da pandemia houve uma mudança aí na questão da área de TI, e quem audita a TI também. Teve que vir a mudança tudo junto e também teve que ter um replanejamento nisso daí. É uma maneira que eu enxergo isso daí, entendeu? Mas outras companhias que já tinham essa cultura, com certeza, você pode ter certeza que eles já vinham auditando essa parte aí já, tranquilamente. Não, legal. Muito bom. E assim, até uns pontos até que eu queria fazer a pergunta para vocês. Como vocês todos citaram aqui, né? O distanciamento, o remoto, né? Nesse momento onde todos estão distantes, qual a importância da padronização? Nós que trabalhamos com scripts, codificação, tudo isso, mas qual a importância nesse momento que todos estão longe? Tá? Não está ali do lado ali para dá para fazer desse jeito, é mais fácil fazer desse, não é tão rápido. Qual a importância hoje da padronização, das boas práticas e o quanto vocês já apanharam com isso, às vezes pela falta de uma padronização? Tiago, Catala, vocês podem me ajudar com isso? Então, até queria, falando sobre essa questão de distanciamento, né? A gente viu essa necessidade das áreas se adaptarem para poder deixar, então, realmente, exatamente o que o pessoal colocou, a pandemia trouxe essa necessidade para a gente, né, de ver que é possível ter essa abertura, do pessoal poder lidar com isso em home office e aprender a lidar com isso em home office, além, é claro, da segurança. A padronização, ela acaba sendo muito importante nesse sentido, para a gente poder
deixar isso ordenado, tanto para dentro da ferramenta, para dentro do OCL, quanto para dentro da organização como um todo, né? Então, para a gente, como consultor, como programador, acaba sendo um facilitador essa padronização, né? Então, existem nomenclaturas, ordenação de pastas, isso acaba facilitando muito no dia a dia, porque fica mais fácil de todo mundo se achar. Então, até essa questão de diretório de rede, é legal deixar padronizado para essas áreas, para todo mundo ficar dentro da mesma página, né? Fica mais fácil de identificar onde que está ali, dentro das ferramentas que utilizam, para poder ficar num formato padronizado que fique fácil para todo mundo lidar com essas informações. Então, eu acho que é muito importante sentar e conversar sobre isso, né? Para poder deixar alinhado entre esses pares, né? Para poder ficar mais fácil sobre isso. Acho que é isso. Catala, se você puder complementar. A padronização, nesse momento, ela é vital. Todos nós sabemos que a distância e as condições atuais que nós estamos, ela acaba complicando que algumas ações tenham a velocidade que deveria acontecer. Então, eventualmente, em algum processo que vocês estão desenvolvendo alguma análise ou fazendo algum tipo de auditoria, nessa situação, eu estava em um cliente que acabou sendo exposto a algumas fragilidades do sistema, que, devido às necessidades da pandemia, precisou fazer considerações adicionais, e isso acabou dando um impacto de alguns dias no desenvolvimento, mas a gente conseguiu contornar. É vital que a padronização seja seguida tanto no processo da empresa quanto no desenvolvimento do script, porque durante o desenvolvimento do script nós podemos ter aquela tentação, né? Pô, vou jogar todo o código aqui nesse script só, que é mais fácil para procurar, eu só dou um Ctrl F e procuro, não sei o quê. Mas é como diz aquele velho ditado, né? Dividir para conquistar. Se a gente consegue dividir tudo, deixar tudo organizado, na hora que precisa fazer o ajuste, você vai direto ali e faz. Não precisa ficar procurando, caçando aonde você precisa arrumar para fazer. Você conseguindo organizar, padronizar, não só o seu trabalho, mas alinhar com todo o time que faz as análises, falar, o arquivo vai vir assim, a gente vai dar os nomes para os negócios desse jeito, o diretório da rede que vai ser usado é assado, isso vai dar uma agilidade fenomenal para o trabalho, seja em condições de pandemia, seja no dia a dia. E fazer a documentação disso, né, muito importante. Perfeito, Sim. eu ia falar isso, Thiago. Vai lá, a documentação. Na documentação, então, nem se fala, porque na documentação, onde que o cliente consegue passar para a gente algumas informações, como que nem o Alexandre falou aí do nome do arquivo, como que vai vir, que formato, tudo direitinho, mas também para o cliente também, porque na documentação que a gente costuma fazer é um mix de documentação funcional, né, e de documentação técnica, né, onde a gente fala também dos relacionamentos que a gente utilizou para fazer algumas tabelas, dos campos calculados que a gente utilizou, qual a regra de negócio foi aplicada. O cliente pode achar que isso daí há uma perda na questão das horas contratadas, vamos dizer assim, mas o ganho é absurdo. Assim, é um ganho que, se a gente gasta umas 2, 3 horas para fazer uma documentação, você pode ter certeza que lá na frente ele está ganhando uma semana de desenvolvimento. Chega um consultor novo, ou chega até mesmo um profissional que vai fazer um teste novo para ele, lá um profissional interno da própria equipe dele que vai fazer um teste novo, se ele olhar a documentação, ele consegue, é um guia que ele já vai pegar, vai falar assim, pô, aqui ele já fez isso, vou reaproveitar essa parte desse código, já vou colocar lá, ou senão já dá um norte, é assim. E questão de padronização, né? Para uma área de auditoria, uma documentação é extremamente importante, até como você provar para uma auditoria externa o trabalho que você está realizando ali, quais são os passos, juntamente com o log que o ACL consegue, né, o Analytics consegue te dar,
você consegue provar por A mais B toda a parte de como que foi tratado aquele teste, como que chegou naquele resultado de forma traduzida, não em código, mas sim em um texto que é muito viável, muito bem explicado, entendeu? Exatamente. Anderson, só complementando o que você falou, deixa de ser o entregável simplesmente um produto e ele se torna um legado, né? Não só para a gente que desenvolveu, mas também para a área de negócio que vai atuar especificamente com aquele projeto e também com as pessoas que participaram, né? É uma forma de você disseminar o conhecimento e possibilitar que aquele produto se torne algo muito maior no futuro, né? Exatamente. E eu acho assim, juntando tudo que a equipe falou, eu acho que um passo antes, antes de começar o desenvolvimento de um projeto, de botar a mão na massa, é entender a importância disso para o negócio. Eu acho que é um passo antes de, olha, pega esse campo, cruza com esse, multiplica essas duas colunas e você vai ter um resultado X. Eu acho que isso é importante deixar claro isso durante o desenvolvimento, porque muitas vezes durante o andamento de um projeto, você tem uma abertura, você identifica possibilidades de evolução desse projeto. Então, uma vez que a gente sabe isso, a gente já consegue deixar esse projeto preparado para uma evolução, deixar ele pronto para uma escalabilidade futura. Né? E junto com a documentação, você consegue escrever melhor a documentação, entender a necessidade do cliente. Então, na hora de explicar como aquilo foi feito, para qual objetivo. Né? Não somente para aquele resultado, por exemplo, de uma média ou de um maior valor ou encontrar valores duplicados, enfim, mas qual a importância disso para o negócio e como que isso pode andar daqui para frente, né? Até projetos muito grandes acontece isso, a gente divide em várias etapas. E quando você entende todo o projeto e a divisão desse projeto e como vai ser entregado o produto final, isso fica muito mais claro de entender quais serão as etapas e evita, por exemplo, refazer alguma etapa ou algum processo. Eu acho que essa parte também é muito importante, o entendimento do negócio. Não, legal. Até um dos pontos, tá, que nós ouvimos no dia a dia aí, junto com nossos clientes, e até queria a opinião de vocês, o Robotics, o AX, o Robotics Enterprise, ele ajuda nesse ponto? Porque muito que nós ouvimos eu já tenho o Analytics, porque às vezes partir para um AX, partir para um Robotics Enterprise, e assim, eu vejo muito a parte da centralização, compartilhamento de código. Ele ajuda bastante nisso, vocês aí no dia a dia trabalhando com as duas ferramentas? Ajuda, sim, né? Eu vou começar aqui nessa essa questão. Acho que no meu ponto de vista, a gente trabalha muito com robótica e uma questão, principalmente no ponto de pandemia, nós estamos separados, então, quando você vai fazer alguma modificação num projeto, o robô ele é uma opção de você ter aquilo versionado, né? Uma opção de você ter cada ponto do projeto, você cria uma versão para cada modificação do projeto. Então, isso fica centralizado dentro do robô. É uma coisa que eu posso fazer uma modificação, um outro colaborador faz uma modificação de repente em outro estado, mas se eu quero pegar esse projeto completo, eu consigo ir lá no robô e fazer isso, baixar aquele arquivo ACL e o projeto inteiro vai estar ali. Fora outras questões, por exemplo, o comparativo com o AX, né, uma situação, por exemplo, para conseguir acessar da minha casa o AX, eu tenho que criar ali uma conexão VPN. Não é algo de outro mundo, mas a gente acaba tornando essa conexão um ponto ali entre as empresas. Né? Eu tenho que abrir um link para aqui de casa eu conseguir acessar. E o robô, não, o robô, a partir de qualquer dispositivo, você tem acesso à internet, você consegue acessar o robô, consegue executar suas tarefas, você consegue acessar os resultados, e isso fica uma forma bem prática, né, de acessar. Eu acho que a usabilidade do robô, ela vem somando muito nesse produto. Acho que isso é um ponto muito forte. A facilidade de uso do robô, né, também ele tem um ganho muito forte. Legal. Alguém quer complementar com mais alguma informação?
Vale ressaltar também que uma das vantagens do robô também é a questão que não precisa de uma estruturação física, como o Diego mencionou, que o cliente ou o usuário ele pode acessar de qualquer dispositivo. Isso é uma vantagem, porque o cliente não precisa ter um recurso para utilizar as funcionalidades da Galvanize, que é o robô. Isso é uma vantagem muito importante também. Isso, além da questão aí também que a gente está falando de evolução de produto muitas vezes. Então, o AX, por exemplo, foi lançado a CL15, vai ser lançado o AX15. Só que para você ter as funcionalidades do AX15 dentro da sua organização, você vai ter que fazer a atualização desse produto. Então, você vai ter que parar a produção, você vai ter que atualizar o servidor e depois reiniciar para que isso continue. Esse é um processo, tá? Não estou dizendo aqui que é um problema que você vai enfrentar, mas é um processo de atualização para que você tenha acesso às novas funcionalidades. Utilizando o robô, a partir do momento que uma nova funcionalidade ela é desenvolvida, automaticamente você já tem esse recurso disponível. Você não precisa fazer atualizações na sua infra ou parar os seus processos para que isso aconteça. Isso já vai estar disponível utilizando a ferramenta do robô. Não, legal. Até queria agradecer agora, o Fabiano colocou ali no chat um comentário sobre a padronização, tá? O uso da padronização, sobre a explicação dela, tá? Agradeço aí o Fabiano que tem contribuído, tá? E mais uma vez, tá? Deixo aberto, se alguém quiser entrar na conversa, comentar alguma coisa, um pouquinho da sua experiência, tirar alguma dúvida, pode abrir aí, tirar do mudo, estaremos à disposição, ficaremos felizes em responder e apoiar aí, tá? Eu tenho conversado até com o Kleber um pouquinho, até vou pedir a ajuda dele, e vendo aí no suporte, tá? Nós tivemos uma live até sobre os maiores chamados do suporte, muito sobre cadastro, tudo, e nós vemos que não são geradas muitas dúvidas relacionadas às funções dentro do Analytics, né? Então, por exemplo, a parte estatística, as funções estatísticas que o ACL permite a utilização. Hoje, vendo isso, essa não interação tanto com o suporte nisso, vocês acham, mais direcionado aí para o Kleber, que eu tenho batido um papo com ele sobre isso, é pouco utilizado o ACL nessa parte estatística? Nós podemos evoluir mais aí junto aos clientes nessa parte? Olha, Léo, essa questão é muito do uso, né? Porque muitas vezes, a maioria dos nossos clientes, eles não estão muito focados no dia a dia no desenvolvimento hardcore de scripts, né? Você tem muito aquela utilização dos recursos que o ACL tem via interface. Então, dependendo do nível de conhecimento da pessoa, ela acaba passando batido aquela funcionalidade porque ela nunca acessou aquilo em um dado momento. Ela nunca teve a necessidade de replicar, por exemplo, um cálculo que envolva média, mediana, desvio padrão, alguma análise estatística específica, alguma medida de dispersão que ela tenha observado que não, isso existe no Analytics e eu posso utilizar esse recurso. Então, quando você tem um aprofundamento no uso de scripts, você está todo tipo de função. Se você não conhece, você vai lá na documentação, você vai lá no fórum da Galvanize e verifica se aquela dúvida existe. Provavelmente ela já existe, alguém já passou por aquela dificuldade ou está tentando implementar aquela análise em específico. Eu quero fazer um cálculo de desvio padrão, mas não, às vezes conhecer que aquele recurso existe. Então, por isso que a maioria das pessoas acaba não utilizando, né? Muito por conta dessa questão que via interface você está limitado ao que os comandos básicos da interface te disponibilizam, né?
Então, é uma questão mesmo de escopo do trabalho. Quando a pessoa tem aquela necessidade e acaba indo fazer uma pesquisa, invariavelmente ela vai encontrar no Script Hub uma resposta e por aí vai, entendeu? Inclusive, falando da parte de desvio padrão, tem uma história de um cliente que eu estava no passado, em que ele precisava fazer um cálculo de desvio padrão e tal, só que ele fazia o cálculo no Excel, subia na ACL e continuava fazendo as análises lá. Quando eu cheguei e vi isso, falei, não, mas o ACL ele tem o desvio padrão, é aqui, ó, você faz assim, assim, assado. O olho da pessoa brilhou, assim, falar, nossa, eu tinha todo esse trabalho na planilha para preparar o dado, agora eu já posso incorporar no meu processamento. Então, é assim, cai muito no que o Kleber falou, a pessoa não é aquele devorador de script, né? Não é o desenvolvedor hardcore de ACL. Ela é uma pessoa que usa para fazer as atividades corriqueiras dela. E foi numa conversa com a gente que ele descobriu, ó, tem um desvio padrão. Aí já mostrei lá, ó, tem isso aqui, isso aqui, isso aqui. A pessoa ficou maravilhada. Então é sempre legal ver quando funciona, mas no geral as pessoas acabam não vendo a existência de muitas dessas opções, seja porque não aparece ali quando você vai em analisar, sumarizar, fazer alguma coisa, ou porque a pessoa realmente não foi no docs.acl, procurou lá alguma coisa, e ela pode não procurar porque ela, não deve ter um negócio de auditoria, será que vai ter? Ou que às vezes você procura no Google, aparece lá coisas que eu mesmo descubro várias coisas da CL nisso quando eu vou no Google procurando alguma coisa assim. Tem essa facilidade da pesquisa hoje em dia, né? Quando eu comecei lá em 2011, mesmo na internet era muito difícil encontrar alguma coisa de ACL e a ferramenta evoluiu, isso aí é sem dúvida. Se você pegar, eu comecei, por exemplo, com versão 7, mas cheguei a trabalhar com a versão 6. Quando eu estava ainda trabalhando em Big Four, eu não sabia que, por exemplo, o ACL tinha funções de autocompletar na versão 9.3, que o script era colorido e assim vai. Quando eu comecei era só uma tela branca com cursor preto e você digitando os comandos e nada mais. Hoje você tem muito mais recursos para poder fazer pesquisa, você vai acabar encontrando a informação de um jeito ou de outro. Eu recomendo o uso da comunidade do ACL para quem puder acessar lá o portal da ACL de help e de suporte. Mesmo estando em inglês, você vai encontrar muita coisa boa lá, coisa que é bem específica e com certeza você vai conseguir adaptar para a sua necessidade aqui, customizar, tropicalizar, como a gente fala, porque tem muito script do Script Hub que vai demandar uma customização por conta das diferentes formas como a gente encontra o dado para a gente aqui, por exemplo, parte numérica, você vai ter o decimal como ponto, e você vai ter que se atentar a isso se você quiser pegar um script pronto de lá, e assim vai. E ainda mencionando que o Script Hub, ele tem essa parte de scripts que você pode utilizar para várias situações, e a questão da comunidade, ela é muito mais, vamos dizer, a importância dela abrange muito mais do que a gente entrar lá e pesquisar por uma dúvida, né? Ou a gente publicar uma dúvida, uma solução que às vezes a gente encontra e acha que, poxa, alguém pode precisar disso. Mas eu acho assim, a Galvanize, ela evolui o produto muito por causa de indicações feitas lá na comunidade. Então, se você está utilizando o Analytics e você realmente conhece muito bem o Analytics e sabe que às vezes você vai precisar de uma função ou que existe isso no mercado, mas que não tem dentro da solução do Analytics ou dentro de qualquer uma das soluções dos produtos Galvanize, você publica lá na comunidade a sua ideia, isso vai ser votado e levado lá para a equipe de desenvolvimento. Então, a evolução da solução, ela é em comunidade. A Galvanize, ela não tem essa questão de
priorizar e ela vai definir o que vai ser publicado ou não, porque o entendimento é dela. O entendimento é da comunidade, né? De acordo com os votos que vão surgindo. Boa parte dessas melhorias que vem acontecendo já são sugestões lá da comunidade, o pessoal publica, para que isso venha a ser lançado nas próximas versões. Legal. Nós temos um comentário lá no chat, até agradeço o Robson por ele. Ele queria saber um pouquinho sobre o uso do ACL em conjunto com o HighBond, a parte de GRC. Felipe, você poderia comentar um pouquinho essa integração Analytics HighBond? Posso, antes do Felipe fazer essa introdução, posso fazer um comentário? Sim. Em primeiro lugar, é um prazer enorme estar aqui num ambiente tão privilegiado do ponto de vista de sofisticação, né, nessa linguagem de Data Analytics, né? Meu nome é José Guimarães, eu sou advogado, auditor e professor de Compliance, Governança e Riscos. Sou presidente de uma comissão nacional de Compliance, coordeno pós-graduação e tenho outras atividades ligadas à área há alguns anos, né? E eu estou aqui para prestigiar vocês, para começar a vivenciar esse ambiente, a tentar aprender, sentir, aprender, ver, me familiarizar cada vez mais com esse ambiente e também para poder levar, né, com um parceiro da Galvanize, que é uma empresa que eu admiro, que é um grupo que eu admiro, que tem uma relação pessoal de amizade também com o Bob, com o nosso... bem, em geral, a staff, né? E são patrocinadores nossos da comissão. A Galvanize nos patrocina faz 2 anos praticamente, vai fazer 1 ano e meio. Então, tem vários clientes, porque a nossa comissão recebe os executivos que têm grandes programas de compliance, que estão sempre se reciclando, reformando. E meu objetivo é tentar absorver esse universo para poder também, como parceiro, disseminar a cultura de integração sistêmica da Data Analytics com o GRC HighBond, que é o que nos interessa mais foco, né? Mas o que a gente vê também é que as empresas estão se reestruturando, mudando a plataforma, saindo de uma plataforma interna, migrando para plataformas maiores, como SAP, RN, então querendo agregar as estruturas de GRC, e a gente tem tido a oportunidade de indicar a Galvanize para essas empresas, né? E, para mim, é um privilégio, eu tenho tido esse desafio de aprender a tecnologia, o universo, a linguagem, né? Então, é por isso que eu queria estar reforçando o pedido do Robson, né, para a gente poder, se vocês puderem, então, tanger sobre esse foco específico dessa composição aí da HighBond GRC, seria bem interessante. Então, é isso. Só queria justificar minha presença aqui, né? Dizer para vocês que é uma honra, que eu também estou divulgando o evento de vocês no LinkedIn, no Instagram e tal. Eu acho que tem que estar. Eu queria que tivesse mais alunos meus aqui, até dei uma cobrada aqui, porque é fundamental a nós, operadores, mergulharmos no mundo de vocês. Eu acho que aprendemos com vocês e nos familiarizarmos na medida do possível. Eu até fiquei contente com o Felipe quando ele falou, não sei se foi o Felipe, se foi o Kleber, acho que foi o Kleber. Não, quando eu comecei em 2011, eu falei, bom, tudo bem, então ainda dá tempo da gente aprender alguma coisa, né? E o certo mesmo era ir para Galvanize fazer uma imersão aí de uns 3 meses, falar com o Bob, que eu vou ficar, a hora que liberar na pandemia, ficar uns 3 meses aí só ouvindo, só aprendendo, e para poder pelo menos conseguir respirar um pouco e começar a caminhar nesse universo aí tão desafiantes que é o Data Analytics nesse mundo que se apresenta, né? E por isso que eu estou aqui admirando vocês e eu já virei fã. No próximo evento vocês me avisam antes para a gente divulgar com maior escala, trazer outros executivos. Eu acho que é interessante, tá? Obrigado, desculpa interromper, Felipe, faz favor. Por favor, acho que nenhum momento interrompeu. Eu que agradeço a participação. Acho que é uma honra tê-lo aqui também. Já participa conosco no Integrity Forum, tudo. Então, seja bem-vindo. Pessoal, eu acho que a ideia é essa. Nós estamos abertos aí para comentário, experiências. Acho que as nossas lives de toda sexta-feira, a ideia é essa, é trocar essa experiência, tá? Estar mais próximos dos nossos clientes, dos nossos parceiros, tá? E ouvir isso, tá? Tentar trazer um pouquinho mais da Galvanize e apoiar vocês no dia a dia. Então, agradeço muito aí a participação do José Guimarães,
tá? E, Romano, se quiser continuar aí, fique à vontade, falando um pouquinho aí do HighBond com a parte de Analytics. Claro, com certeza. Eu espero que eu consiga responder aos questionamentos do Robson, mas eu vou colocar algumas possibilidades aqui. Quando a gente fala, comentar, ele quer que a gente fale um pouquinho do trabalho em conjunto do ACL com o HighBond, né? Vamos contextualizar. Tudo que é ACL é o nosso universo que essencialmente a gente está conversando aqui. Analytics, análise de dados, padrões, tendências de comportamento, estudos em cima desses dados para transformar isso em algum resultado. Ponto. O HighBond, que talvez o Robson espera ouvir, é a plataforma que vai conduzir a gestão da área. Então, tentando orientar isso para a expectativa do Robson, a gente tem algumas facetas lá. Quais delas? A visão de riscos, sejam riscos estratégicos, operacionais, fazer a gestão desses riscos, desmembrando em testes de controles associados a esses riscos, ou até mesmo, porventura, você fazer testes de auditorias que compõem um escopo do planejamento da área de auditoria como um todo. Isso tudo é o HighBond. Só que o HighBond, ele não é uma peça isolada dessa engrenagem. O Analytics, ele compõe essa solução, pelo fato de ser modular, você integra esses produtos. De que maneira? Por exemplo, vamos começar por riscos. Se eu estou aqui na corporação criando um mapa estratégico dos riscos no alto nível, eu posso, por exemplo, dependendo da minha maturidade, se eu já evoluir em criar indicadores de performance, indicadores de riscos para acompanhamento, isso tudo a gente pode fazer no ACL. Vou dar um exemplo. Às vezes a gente pode estar ali no mapa, no radar da operação, riscos de fraudes em pagamento. Um alto nível é um risco que eu quero olhar na corporação, e isso eu vou mapear, avaliar como segunda linha, colaborar e compartilhar de impressões, compartilhando isso com a primeira linha, e eu vou ter um mapa de riscos. Só que esse mapa de riscos ele pode ser integrado com Analytics. Isso é um diferencial. De que maneira? É um pouco arrojado, mas é uma possibilidade. Por exemplo, se a gente está falando de fraudes em pagamentos, e no Analytics eu automatizo e identifico volumes transacionais daquilo que eu constatei realmente pagamentos em duplicidade, que talvez possa ser constatado uma fraude ou não, eu posso integrar isso que eu chamo de uma métrica do Analytics a esse risco e o risco ser automaticamente avaliado por essa métrica. Então, por exemplo, como é que eu avalio o risco? Eu avalio ele por alguns elementos simples, por exemplo, impacto e probabilidade. Se eu tenho ali um conjunto que já é um fato, que eu identifiquei esses pagamentos em duplicidade, isso é o quê? Não é uma probabilidade, é um impacto que já se materializou. Qual é o volume? Qual que é a faixa desse volume que eu identifiquei de pagamento em duplicidade? Eu não preciso, não é que eu não preciso, hoje no modelo que geralmente ocorre, a percepção humana, seja da segunda linha, da primeira linha, vai lá e vai fazer essa avaliação. Só que o Analytics, se você já sabe, ele está bem afinado, já está produzindo essa métrica de maneira precisa, o Analytics ele pode ir lá e automaticamente classificar um impacto dessa avaliação, desse risco. Essa é uma das integrações que a gente pode imaginar. Eu falei numa camada mais estratégica, você pode descer para os riscos operacionais, valer do mesmo exercício, então você pode criar esses indicadores e fazer essa associação, é um ponto. E aonde mais poderia ocorrer? Vou citar só mais duas para a gente ser bem objetivos. Falamos de riscos, uma outra integração que poderia ocorrer é, se eu tenho na minha área de riscos e controles, eu tenho uma empresa de capital aberto, preciso estar em compliance com SOX, preciso testar controles regularmente. Esses testes de controles, você pode submeter para que a área possa, por exemplo, performar esses controles, ela insere evidências e ali constata aquela etapa realizada naquele período, é um modelo, mas o Analytics ele também pode entrar nesse circuito. Se eu tenho testes sistêmicos, aplicando, determinando quais são as regras daquele controle e como eu vou testá-lo, o Analytics pode produzir esses testes de maneira regular. E os resultados produzidos automaticamente inseridos naquele escopo de trabalho. É uma orientação. De uma forma análoga e muito parecida, só que na ótica de auditoria, eu posso ter testes de auditoria, onde a gente trabalha naquela linha de auditoria contínua, onde nós podemos correlacionar essas ações. Insumos produzidos pela auditoria contínua, seja exceções produzidas de monitoramento, automaticamente integrados ao escopo de trabalho da auditoria. Como é que isso acontece? Com vínculos. Eu não preciso construir, não preciso customizar.
como a solução é modular, vamos generalizar um módulo HighBond, um módulo Analytics, eles já estão prontos para que em algum momento você possa entrecruzar esses insumos. Então, é dessa maneira que a gente pode, com alguns exemplos práticos, esboçar uma resposta aqui para o Robson. Aproveitando a oportunidade aqui, só para embasar o que o Romano falou, eu tenho aqui, vou compartilhar minha tela com vocês para poder mostrar um pouco dessa integração aqui. Então, nós temos aqui a tela do Analytics. Isso aqui é um projeto qualquer que eu abri aqui só para poder mostrar. Como que começaria a integração do Analytics com o HighBond? Você vem aqui em Dados, Exportar, escolhe o campo que você quer exportar. Você vai colocar aqui, ó, que você quer exportar para o HighBond. E aí você vai entrar no seu ambiente aqui e vai direcionar em qual projeto lá no HighBond você vai exportar. Então, eu vou pegar minha live aqui. Vou chamar esse cara aqui de teste. Ok. Aí ela vai exportar e quando a gente abre o HighBond aqui e vai para o Results, a tabela apareceria aqui. Então, ela vai ter aqui os campos que o HighBond gera para poder te ajudar no controle da informação. Aí tem as informações aqui. Com essa tabela aqui, você já conseguiria, por exemplo, ir na parte de projetos, onde você está fazendo algum tipo de teste, por exemplo, testes de contas a pagar. Você vem aqui em execução. Está pensando. Então, é aqui minha execução. Ir para teste de controle. E aqui, em algum teste específico, você consegue entrar nele e, usando a tabela que vocês têm no módulo de resultados, você vincula ela como uma métrica aqui para que o HighBond, de forma automática e sem a intervenção humana, ele possa falar se o teste está ok ou não ok, por exemplo. Esse é só um exemplo bem simples de como a gente consegue integrar o Analytics com o Results e com o Projetos para poder montar uma análise maior. E essa mesma análise aqui, você poderia compartilhar o link com membros da equipe de trabalho para entrar aqui e inserir arquivos, colocar opiniões, pareceres, o que for necessário para finalizar a atividade. Excelente, Catala. Live é isso, é ao vivo, vamos demonstrando as necessidades aí. Brigadão. Felipe e Catala, obrigado. Robson, se ficou mais alguma dúvida em relação a essa integração, por favor, se você quiser, não só Robson, tá? Qualquer participante quiser nos enviar os contatos, nós teremos o prazer de entrar em contato com vocês para detalhar melhor como é que funciona isso, tá? Então, nós sabemos que o tempo aqui da live é restrito, mas depois nós podemos entrar em contato e detalhar melhor, ok? Mas o Robson mandou ali mais uma. Quem já possui licença do ACL automaticamente já terão acessos à versão 15, tá? Bem, se você tem acesso já ao ACL, a assinatura, a subscrição, lá no Launchpad já está liberado a versão 15 para download, tá? Daí é só fazer esse download, fazer a instalação dele e, como eu ressaltei no início, qualquer necessidade que tenha durante a instalação, pode entrar em contato com o suporte, nós o apoiaremos nessa parte, ok? Robson, espero que a gente tenha pelo menos aí aos poucos aí respondido a pergunta aí. Vamos lá.
Queria, o Anderson, deixar você que falou um pouquinho em algumas lives sobre machine learning, tá? A integração do ACL com machine learning agora. Queria deixar uma pergunta para você. Hoje, o ACL, com essa integração com machine learning, ele chega a competir com as outras ferramentas de análise de dados, exemplo Python, R? O que você acha disso, dessa integração e o futuro dela aí? Olha, é que nem eu costumo falar, né? A questão da ferramenta do Analytics, né, da Galvanize, nessa questão de Machine Learning, assim, ela atende muito bem a área de auditoria e a área de negócio, tá? Para o que ela tem como que eu posso dizer? Para o objetivo que ela foi criada, tá? Claro que se você quiser diferentes tipos de modelos a Galvanize, ela colocou 8 tipos de modelos até agora, nesse momento, para poder fazer para poder fazer a parte da acurácia, né, do machine learning. E ela também e nesse momento, como que ela faz para atender? Ela está atendendo de uma maneira muito boa, ela atende muito bem. Inclusive, até o Fábio, né, participou, a gente fez alguns testes, né? E teve com o Rafael da Oi, mais o Fábio, eles fizeram o mesmo teste. A diferença que eles fizeram, pegando no Kaggle lá, um teste, que o Kaggle, a pessoa que tinha um score maior dentro de um teste, que acho que chegou em 68%, com a série a gente conseguiu chegar em 60% de assertividade na parte do machine learning. Então, ou seja, se você pensar numa área de auditoria, onde os auditores têm um foco em identificar os problemas que existem na companhia, identificar fraude ou gaps de padrões na área de negócio, ela vai atender 100% uma área de auditoria ou até mesmo uma área de negócio. Claro que o foco sempre da série nunca foi o desenvolvedor, que é o cara que é focado ao Python, focado ao R. Tanto é que a própria Galvanize, ela reconhece isso daí, se você vê bem nas entrelinhas, quando ela te dá um suporte de integração nativo com uma ferramenta do Python, com uma ferramenta do R. Então, quando ela faz isso, ela fala assim, olha, eu te atendo até onde você precisa. Você precisa mais do que isso? Então, você pode utilizar a ferramenta e me utiliza junto nesse momento para você poder me chamar um Python, buscar as informações, devolver para o próprio ACL, chama um R, faz o que você tem que fazer lá. A mesma coisa também, Léo, eu até estendo quando ela mostra, ela tem ferramentas de gráficos, né? Ferramentas gráficas que, para um analista, para um auditor, atende perfeitamente. Você consegue, quando você gera um número de informações e você plota ali dentro de um gráfico, às vezes aquela informação que você está olhando, que você está visualizando, ela não tem tanto sentido quando você plota ela num gráfico de rosca, num gráfico de barras, um mapa de calor. O mapa de calor que ela implementa lá é muito bom. Claro que para você chegar numa reunião de board, talvez as pessoas hoje elas gostam de fazer uns KPIs, fazer uns dashboards. Apesar da ferramenta já ter um storyboard lá também que fica muito bacana. Ele tem a funcionalidade como se fosse um PowerPoint. Então, quando você está lá utilizando o storyboard, você consegue colocar em formato de apresentação. E os números são reais, são daquele momento, são das últimas execuções. Então, você vai colocando lá, tal. Ela atende. Quer mais do que isso? Vai com o Power BI, eu tenho uma integração nativa. Quer mais do que isso? Vai para o Tableau, eu tenho uma integração nativa. Ou seja, voltando para o tema do Machine Learning, que é só para complementar a essência da Galvanize, ela saiu do ACL, ela fez a aquisição da Ersan, ela foi para o mercado, mudou, fez a identidade visual dela nova, chamada Galvanize, só que a essência dela, que é um software para a área de auditoria, para fazer uma análise de dados, ela mantém, e isso daí ela traz até hoje essa identidade dela, tá? E quando ela trouxe essa parte do Machine Learning, não foi diferente. Ela começou ela na versão, se eu não me engano, na primeira versão 14, ela trouxe já a parte
se eu não me lembro, foi do treinamento, ou eu não lembro exatamente qual que é. Nessa versão ela já está bem mais completa, onde você cria o modelo, você faz o treinamento, você tem 8 tipos de modelo para treinar, ela já identifica qual que foi o melhor modelo e ela te cria lá. Ou seja, eu mostrei nas lives, né, Léo, que a gente fez, que com poucos cliques, se eu falar que se são 10 cliques é muito, a partir do momento que você tem uma base de dados já estruturada, onde que você identificou, você tem informações para dar o treinamento para ela atende completamente para você, tá? Mais do que isso que você precisa, fala assim, eu preciso de uma acurácia maior, eu preciso implementar XYZ de código, vai para o Python, mas eu falo assim, com a experiência que eu já tive com isso daí, com o próprio o machine learning que está no Analytics, a gente já está tendo área de nem área de auditoria, a gente já está tendo área de auditoria, mas a gente está tendo também, teve muito interesse da área de negócio e nós já estamos implementando testes na área de negócio com isso daí, com o machine learning, entendeu? Então, assim, no meu ponto de vista, atende muito bem, e assim, não é uma ferramenta para competir com um Python, mas você não precisa ir até ele para ter o que você precisa. É isso que eu quero dizer. Entendeu? Legal, muito bom. Eu acho que a questão também, né, falando de inteligência artificial, mas falando um pouquinho de integração entre o R e o Python, e acho que isso soma muito, não só na inteligência artificial, mas o que você precisa fazer. Muitas vezes a gente fica preso na análise de dados. No ACL eu consigo fazer uma média, então no Python eu também consigo. Então qual é a diferença de usar essas duas ferramentas? O que eu vou ter o ganho dentro do ACL? A gente fala que o ACL, né, o Analytics, ele está aqui para te oferecer uma análise de dados. Mas, por exemplo, você precisa navegar em um site para pegar uma informação, você precisa fazer alguma interação que o Analytics ainda não faz, o Python ele pode te ajudar nisso. E isso vem com a identidade que o Anderson está falando da Galvanize. Como que funcionaria isso, de repente, em outros meios? Você teria que adquirir uma ferramenta paga, fazer a integração para ver se isso realmente vai funcionar. Então, o que a Galvanize possibilita para vocês é que vocês utilizem a partir do Python ou do R, que são ferramentas gratuitas, desenvolvam esse modelo está funcionando, de navegar no site ou de fazer algo que o ACL não faz, e você já tem isso pronto para mostrar os resultados. Né? Então, a autogestão, ela já vê o seu trabalho como algo que está gerando resultado. Então, adquirir uma ferramenta paga que, de repente, tenha uma credibilidade, eu tenho uma segurança maior quanto suporte ou quanto outros quesitos para fazer essa integração, isso fica mais fácil, tendo do ponto de vista que você já está entregando um resultado, né, com essa integração. Muito bom. Perfeito. Só complementando aí também Sim. a questão que as pessoas para ver, né, que nem nós fizemos um seminário no TCU lá, na questão de ensinar o próprio Analytics a você pegar, identificar os falsos positivos e ele já vai deixar você vai otimizar seu tempo, você vai ter um ganho financeiro absurdo, que você otimizando seu tempo, levando seu tempo para fazer uma análise mais assertiva, você pode utilizar começando por aí. E com isso você vai ter o ganho absurdo, assim, você pegando um teste que te traz 1000 falsos positivos e o próprio Analytics com o olhar dele de machine learning, né, que é um olhar que a gente não consegue ter, né, diretamente, ele identificar daqueles 1000, você tem que trabalhar somente em 100, ou seja, você economizou 90% do seu tempo entre trabalhar naqueles 900 registros que foram gerados de falsos, né, e que não são positivos, e vai trabalhar nos 100 que realmente são positivos. Então você vai ter, você não precisa economizar aquele tempo, falar assim, legal, eu demoraria aí 3 dias, então eu vou economizar 90%, então em meio período eu vou trabalhar. Não, continua com aqueles 3 dias, mas às vezes naqueles 100 que realmente são positivos, você consegue identificar gaps que antigamente, com o tempo que você tinha para poder ter essa análise mais
mais apurada, você vai conseguir fazer uma análise melhor, identificar que aquele seu teste pode ser melhorado ou que realmente existe algum gap que vocês não estavam enxergando e que agora está enxergando, entendeu? Então, assim, aproveite melhor, a ferramenta já te dá isso, né? Que nem o Diego falou, já está lá na ferramenta, você já paga na subscrição, já está ali, é só utilizar. Nós temos outras lives que já ensinamos a utilizar o Machine Learning e é uma coisa muito, muito simples de se fazer e vale a pena muito utilizar. Legal, muito bom. Antes de entrar no próximo assunto, tá? E aproveitando aí, até agradeço o Thiago, ele disponibilizou ali no chat o link do nosso canal. Queria reforçar, tá? Aqui lá no nosso canal no YouTube, no canal Galvanize Brasil, todos os vídeos de todas as lives estão disponibilizados. Podem assistir, compartilhar, dividam com outras pessoas, enviem para conhecidos, tá? Ali tem um material muito bom, tá? Um conteúdo desde LGPD, a integração Analytics, HighBond, tá? Machine Learning, todas as lives realizadas estão ali, tá? Então, reforço, tudo disponível para que vocês possam estar verificando esse conteúdo novamente. Ok? Bem, queria entrar agora no assunto que o Anderson já até falou, já adiantou um pouquinho sobre LGPD e já falou que deixaria para o Freire e para o Romano falar aí um pouco, né? Bem, acho que junto para nós, assim, junto com a novidade da versão 15, outra novidade bem falada aí foi sobre a LGPD, né? O começo aí dela e queria deixar aí para vocês, nesses 2 meses, desde a implementação oficial dela aí, o que mudou nesses 2 meses? Hoje, a LGPD funciona? Queria deixar essa pergunta e vocês comentarem um pouquinho aí. Nossos 2 especialistas aí de HighBond, LGPD, o Felipe e o Freire. Beleza, tá joia. Antes de tudo, Freire, legal que você não teve um acidente de carro, né? Conseguiu chegar em casa aí. Tranquilo. Muito bom. Ali foi uma demonstração também do que a gente falou, né? Sobre hoje nós não estarmos mais assim presos entre 4 paredes, né? Então eu estava saindo de uma consulta médica, parei o carro, a gente começou a conversar. Agora eu já consegui chegar em casa, estou aqui no escritório. Então você vê, né? A gente conseguiu falar e participar e fazer a coisa acontecer mesmo em trânsito, né? Sem problema nenhum, graças a Deus. Isso é muito bom que você chegou intacto em casa junto com a pequena. Maravilha, maravilha. Gente, falando um pouco sobre a questão da LGPD, né? Assim, uma incógnita muito grande, né? No início de toda essa conversa, desde das primeiras aparições, vamos dizer assim, era se realmente ia pegar, né? Será que vai pegar aqui no Brasil, né? É uma lei baseada muito na GDPR, né? Que é a lei europeia. E a grande pergunta era: será que isso vai pegar no Brasil? Será que as empresas vão ser autuadas? Será que, né? O que vai acontecer na prática, né? E nesses poucos meses aí já da entrada em vigor da lei, a gente começa a observar o mercado em relação a essas autuações, né? A exemplo disso, né, mais recentemente, aí a gente vê o Serasa, né, que foi aí autuado mesmo sem a entrada em operação da ANPD, né, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados. O Serasa foi autuado, né, através de um processo aberto baseado na LGPD, né, por tratamento indevido de dados. Né? Então, você começa a ver que tanto o Ministério Público quanto os tribunais eles já estão autuando as empresas. E aí eu quero trazer também um leque um pouco maior, né? Não somente as empresas, né? Mas também, por exemplo, aquela ida num condomínio, né? Residencial, por exemplo, onde as pessoas te param ali na portaria e pedem um documento pessoal seu. Né? O que acontece? O que acontece é o seguinte: o condomínio ele se torna controlador dos seus dados. Ele está pegando os seus dados e ele precisa ter uma
vamos dizer assim, um tratamento melhor desses seus dados, né? Porque não é só buscar pegar seus dados e pronto. Não. Existe um cuidado maior agora, a partir daí, e a partir das autuações que nós já estamos vendo acontecer, né? Existe uma preocupação maior, né? A gente vê um movimento não só de autuação, né, nas organizações, mas também um alerta em geral, né, tanto nas empresas quanto também nos condomínios residenciais, enfim, em todos os lugares que captam dados pessoais das pessoas, né, porque LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, né? Então, existe uma preocupação maior em relação a isso, né? Em como implementar isso, em como tornar isso, vamos dizer assim, operacional dentro das organizações, né? E aí, eu já queria juntar uma coisa a outra, né? Falando que o RaiBond é uma ferramenta excepcional aí para trazer para a gente um compliance em relação a isso, né? Do básico até ali a implementação por exemplo, das 5 fases aí do SGPD, que é o Sistema de Gestão de Privacidade de Dados Pessoais, né? Então, desde o levantamento e o diagnóstico da organização ou da empresa, ou seja, aonde nós estamos e aonde nós precisamos chegar, né? O que nós precisamos fazer, como a gente precisa se organizar dentro da organização em termos culturais e operacionais a fim de cumprir essa legislação, né? Como é que a gente está? Então, a gente consegue, a partir do RaiBond, trazer essa visão, né? Trazer esse contexto aí de forma a trazer aí um resultado muito positivo, né? E além das outras questões que a gente pode aí agregar com a ferramenta, né? Nesse tema em específico, né? E aí, Romano, você tem alguma coisa também aí a nos ajudar nesse sentido? De informação? Não, eu tenho sim, mas você foi bem claro e assertivo, né? Você passou a mensagem de que, poxa, qual que é a preocupação, qual o olhar da LGPD, e você, de certa forma, direcionou que a solução, e acredito que você esteja falando mais com o RaiBond, é uma solução aderente para você criar esse mapa organizacional de como você vai direcionar esforços da LGPD. Eu também fiz um exercício, né, recentemente no webinar, de você correlacionar a Lei Geral de Proteção de Dados com a NBR 27701, que, digamos, se você estiver em compliance com a 27701, você, de certa forma, vai estar meio caminho andado com a LGPD. Claro, Qual que é a mensagem central disso, né? Não importa a sua orientação, você pode adequar o RaiBond a como a corporação vai olhar essa tratativa, essa temática de compliance. Então, exatamente, acho que a gente está bem afinado nesse tema. Eu gostaria só de complementar com um outro olhar, né? A gente falou da aderência da solução, mas não esquecendo que a Galvanize também é uma empresa que precisa responder, né? A Galvanize é o quê? É uma empresa canadense, então a solução RaiBond, ela tem a sua solução hosteada na AWS, então você pode, como cliente, escolher onde esses dados estarão armazenados, se vai ser na Europa, se vai ser em algumas outras regiões, futuramente agora, muito em breve, no Brasil. E se você hostear seus dados na Europa, você precisa também garantir que essa solução dê uma tratativa para a GDPR e, em contrapartida, aqui também. Então, tem que valer esse olhar de que, né, casa de ferreiro, espeto de pau, não necessariamente. A gente tem uma solução web que armazena informações, processos de riscos estratégicos, teste, controle, auditoria, tudo isso que a gente já citou, evidências de exceção, dependendo do olhar para onde você vai, você pode ter de dados sensíveis ou não. Então, a solução ela precisa ser robusta o suficiente para que, além de ser um mecanismo para mapear, garantir, executar o processo da LGPD, vamos colocar dessa forma, ela também precisa ter em si medidas intrínsecas de segurança para que possa guardar, se resguardar de qualquer atividade dentro dela. Essa é a única consideração aí que eu tenho para colocar. Legal, bacana. Não, muito bom.
Bem, eu pessoalmente já verifiquei que quando você vai fazer um exame, hoje já dá um formulário baseado, citando a lei, se você autoriza a guarda, a divulgação dos seus dados. Então, algumas empresas mesmo, assim, você vai fazer um cadastro, como o Freire falou, você vai na portaria de um prédio, tá? As pessoas já estão se adaptando, se assinando o termo, se você opta por permitir ou não. Bem, já tem essa evolução. Bem, pessoal, não tenho mais nenhuma dúvida no chat, tá? Ninguém colocou mais nada lá. Então, queria agradecer a todos que estão aqui presentes, né? Mais uma vez, o comprometimento, tá? Eu sei que estar aqui se prepararam antes tudo, então agradeço bastante isso, tá? Queria deixar, se cada um quiser, partindo agora para o nosso encerramento, queria abrir para cada um para dar as últimas palavras aí, falar um tchau aí para o pessoal. Fiquem à vontade para nós irmos aí para o encerramento da live. Se quiser começar, vamos por ordem alfabética. Catala, Alexandre Catala. Bom, pessoal, muito obrigado por estar conosco aqui. Espero que nossa conversa aqui, nosso bate-papo sobre tudo que o HiBond, tudo que a Galvanize pode oferecer, tenha ajudado vocês a ter algumas ideias, iluminar algumas coisas para o dia a dia de vocês. Bom, queria agradecer a todos pela presença, ao pessoal aí da nossa equipe aí, pela colaboração que todos trouxeram aqui para a nossa live aí. E espero contar com vocês para nossas próximas lives, que as próximas semanas serão muito boas aí, né, Léo? Talvez a gente vai ter a presença de alguns clientes nossos, então. E agradecer aí pela oportunidade da gente passar um pouco do nosso conhecimento, um pouco do nosso trabalho que a gente vem aplicando aí. Muito obrigado. Como o Anderson comentou agora, tá? As próximas lives de dezembro são 3 semanas aí, 3 sexta-feiras, onde nós já convidamos clientes, ao invés de nós trazermos o conteúdo, essas próximas 3 lives são nossos clientes, nossos parceiros que estarão apresentando tecnicamente um pedaço aí da solução utilizada. Tá? Só antes do Kleber falar, tá? Só deixei já disponível ali na tela o contato de cada um, caso vocês queiram mandar um e-mail, alguma coisa, fiquem à vontade. Clebão? Não, só queria agradecer a oportunidade por ter participado, agradecer a todos que participaram conosco aí, fizeram questionamentos no chat. Espero que a gente tenha sido suficientemente claro com relação aos nossos argumentos aqui no caso, e estamos à disposição. Quem precisar tem nossos contatos aqui, então precisar mandar um e-mail, estamos aí para auxiliá-los no que for necessário, e mais uma vez agradecer a presença de todos. Beleza, obrigadão, Kleber. Romaninho. Só agradecer, Léo, a participação. Nada além disso. Foi muito bom, super produtivo. Interação ótima aí, dúvidas super relevantes e é um prazer. Legal, agradeço. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de poder participar desse processo que compartilha toda as funcionalidades do Galvanize. Se é open, beleza. Espero ter ajudado um pouco aí nessas dúvidas e até uma próxima. Para ninguém. Freire, alguma coisa? Pessoal, queria agradecer aí a presença de todo mundo, né? Espero realmente que a gente tenha trazido aí informações de valor para cada um de vocês, né? Agregarem aí na organização de vocês, né? Em cada cenário aí. E desejar a todos um excepcional final de semana. Aproveitem com suas famílias aí. Um excelente dia. Gente, queria agradecer a presença de todos, agradecer aqui a oportunidade de estar com vocês conversando, né, ouvir um pouco mais e aproveitar os profissionais que a gente tem na Galvanize, né, e a gente está à disposição. Ótimo final de semana aí para vocês.
Pessoal, gostaria de agradecer também a presença de todos. É uma honra fazer parte desse time e estar aqui trazendo essas novidades, realmente essas informações para vocês. Tá? Fiquem à vontade para entrar em contato, caso tenha alguma dúvida excepcional que não foi tratado aqui na live, e estamos à disposição para atendê-lo. Muito obrigado mais uma vez e um ótimo final de semana a todos. Maravilha. Bem, pessoal, mais uma vez obrigado a todos que participaram. Peço deixar a agenda reservada para a próxima sexta-feira, tá? No mesmo horário, 10h30. Sim, vamos lá. 3 coisas bem objetivas. Se você puder mandar por LinkedIn ou pelo WhatsApp mesmo, as próximas lives para a gente divulgar com antecedência nos nossos grupos seria interessante. Segunda coisa, perguntar para vocês se eu vou fazer uma publicação da minha estada aqui, valorizando, elogiando, parabenizando e tal, entendeu? E eu queria pedir autorização de vocês se eu posso usar as fotos, eu tiro algumas fotos, mini vídeos, eu vou publicar no Instagram e no LinkedIn, tá? Não sei se vocês nos acompanham no LinkedIn, nós temos também um canal da comissão, um canal forte com Braskem, todas as grandes empresas com seus executivos que estiveram na minha comissão ministrando sobre os programas, né? E para poder também, eu acho que valorizar mais esse bate-papo, tá? Eu acho que é muito importante, muito rico, muito denso, agregou demais, entendeu? Eu acho que a gente tem que, vou estar trabalhando nesse sentido para estar, digamos assim, prestigiando mais as próximas sexta-feira. Então, eu queria pedir se alguém tinha alguma oposição em relação a isso, justamente para estar em compliance com a LGPD, não é verdade? Da minha parte, autorizado, sem problema nenhum. Beleza. Se alguém tiver alguma oposição, é só me mandar uma mensagem no LinkedIn que a gente ajusta lá, José Guimarães, Compliance Group, tá? E agradecer a vocês, foi muito rico, acho que é um mundo novo, né, cara? Para para um advogado, auditor e professor, mergulhar no Analytics, mergulhar nesse universo, né, é um desafio, e eu acho que não, para nós operadores, que é um desafio que não pode ser mais desconsiderado. A gente tem que estar mergulhando mesmo, prestigiando vocês, construindo essa ponte de aproximação para a gente poder estar inclusive valorizando mais o próprio trabalho de cada um, os projetos, os novos clientes. Eu acho que esse é o foco, entendeu? Obrigado. Parabéns, excelente. Foi fantástico. Eu aprendi excelente. Muito. Nós que agradecemos a participação e o apoio aí divulgando as lives, tudo. Agradecemos aí o apoio. Vamos programar, até vou falar com o Bob depois e também com o Carlos Loureiro, vamos programar para janeiro um bate-papo só desse nível aqui, entendeu? Uma comissão só sobre analytics, mas nesse nível de contexto mesmo, entendeu? Operacional, esse bate-papo aqui que eu acho que sem dúvida vai agregar bastante, que vai muito além de Compliance 4.0, não é verdade? É um Compliance 4.0 mais denso, mais substancioso em relação à valorização dessa integração, dessa ferramenta top que é o RaiBond, entendeu? Obrigado. Perfeito. Vamos conversar e levar isso adiante. Okay. Aguardo os cartazezinhos das próximas, lá pode mandar pelo LinkedIn mesmo, e a gente já vai trabalhar na divulgação, entendeu? Ajudar vocês aí de sexta-feira com esse bate-papo fantástico aí, que para mim foi muito rico. Excelente. Obrigado. Pessoal, mais uma vez agradeço a presença de todos e desejo um bom final de semana a todos. Muito obrigado. Satisfação. Deus abençoe. Ótimo final de semana. Obrigado. Obrigado. Até a próxima. Valeu, gente. Obrigadão. Tchau, tchau.